Olá, você que acompanha o Dial da Rádio Band News FM, também o YouTube da Rádio Band News FM, todas as plataformas de streaming. Está no ar mais um episódio do nosso programa Pretoteca. Eu sou Cíntia Martins. E eu sou Larissa Alves, um prazer estar aqui com vocês novamente, sempre a gente trazendo convidados excelentes aqui nesse projeto que a gente faz com tanto carinho, né, Cíntia? Falando sobre nós, sobre a nossa vida e desses convidados excelentes, inclusive um que veio aqui hoje, veio aqui no nosso estúdio para participar com a gente. É isso, do jeitinho que a gente gosta, a gente sabe que a internet facilitou, dá para falar com muita gente virtualmente, tipo semana passada a gente falou com a Led Luna virtualmente, mas hoje ele está aqui presencialmente entre nós, o maior vencedor do Grammy Latino de 2024. Seja muito bem-vindo, JP, que alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. A alegria é toda nossa, né? Ter um artista da nova geração com tanto talento, tão elogiado, para conversar aqui um pouquinho com a gente, contar um pouquinho da sua trajetória e da sua carreira. E eu falei do Grammy Latino, né? Para a nossa audiência, para quem não sabe, o Grammy é o Oscar, a gente pode dizer assim, da música mundial, e tem essa vertente de premiar a música latino-americana. E você saiu com 3 gramofones, né? Que é a estatueta, voltando para casa. Como é que foi, desde o início, né? Essa indicação, sair de lá com esse prêmio, acho que isso fica uma coisa meio descrente, assim, né? Eu realmente, eu acho que nunca vai cair a ficha, realmente, já me conformei com isso, porque é o maior prêmio que um músico pode receber, assim, um maior prêmio técnico que um músico pode receber, e eu estou muito feliz de ter sido com esse álbum que foi feito do jeito dos meus sonhos, assim, com tempo, com carinho, com a equipe que, além de serem ótimos profissionais, são pessoas que eu amo muito, assim, gente que eu admiro muito. Então, ser premiado com esse disco foi maravilhoso. Eu me lembro da sensação que foi ser indicado. Eu fiz uma festa pela indicação, porque eu falei, eu não sei se eu vou ganhar, acho difícil ganhar. Então, pela indicação, eu já vou fazer uma festa, já chamei um monte de gente lá em casa, enfim. Foi muito bacana. E ter ganho as 3 categorias em que eu fui indicado foi surreal, assim. Acho que eu nunca vou conseguir absorver isso totalmente. O disco que ele está falando é o Se Meu Peito Fosse o Mundo, né, de 2024. Né? Exatamente. Só para a gente trazer essas 3 indicações e esses prêmios, né? Melhor álbum MPB afro-brasileira, melhor engenharia de gravação e melhor canção em língua portuguesa com ouro marrom. E você falou um pouquinho sobre ganhar essa premiação, estar ali como um artista muito consagrado, premiado. Mas você, um homem preto, vindo de Osasco, como é que é isso na sua história, né? Como isso marca a sua vida, a sua carreira até ali? Tem uma coisa que me perguntam muito, que é sobre o que eu vou fazer daqui para frente com esses prêmios e tal, não sei o quê. E tem uma coisa que eu acho muito especial, justamente por ser um homem negro, vindo de Osasco, enfim, construindo a carreira do nada, enfim, que me faz acreditar de que é possível, sabe? Tipo, eu realmente passei muito tempo, eu vou fazer 10 anos de carreira esse ano, e eu passei muito tempo apenas querendo que música pagasse meu aluguel, sabe? Sobrevivendo, quase, exato, né? Sobrevivendo. E depois de todo esse tempo, ver que não só é possível pagar o meu aluguel, como tocar em casas de show que eu não imaginava, viajar o mundo tocando, conhecer minhas referências e aí ganhar 3 Grammys latinos, assim, me prova que é possível. Então, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz e eufórico e nem consigo absorver completamente, eu também fico tranquilo de saber que é possível, a gente consegue alcançar as coisas. Que bonito, né, ouvir isso. E você falou, o cara ganhou o Grammy Latino do nada, né? Mas você falou também que você tem 10 anos de carreira, né? Sim, parece que é do nada, mas exato. é porque muitas vezes a gente vive um mundo hoje, né, em que a carreira acaba não sendo construída na frente das câmeras, né? Você tem internet, essa coisa meio pulverizada, meio perdida, assim, que aí quando surge, ganhou 3 Grammys, como assim? Né? Só que você tem toda uma trajetória, ralou de tocar na rua, provavelmente, tocar em barzinho, não receber o cachê na hora, que isso acontece direto. Conta um pouquinho desse início, porque você já vem com uma família bastante musical, né? Sim, na minha família, poucas pessoas trabalham de fato com música, acredito que só uma prima minha que é atriz e cantora e um tio que é maestro. Mas muita gente toca ou canta. Meu pai teve banda, cantou, ganhou festival, enfim. Meu avô tocava chorinho, minha avó cantava na igreja. Todo mundo toca ou tocava alguma coisa. Não tinha como fugir, né? Então isso estava sempre perto de mim. Mas o lance da profissão mesmo foi uma coisa que poucas pessoas tentaram, justamente por ter esse medo de passar necessidade mesmo. É difícil trabalhar com arte no Brasil. E é realmente isso que você falou, assim, eu me lembro de várias situações de tocar para ninguém. Eu já toquei numa casa que não tinha ninguém para me assistir,
já toquei muitas vezes para 2, 3 pessoas. Tem um caso que eu lembrei recentemente que foi muito louco, assim, que eu toquei num barzinho, literalmente na frente da galera que cozinhava e fazia o suco. Então, tinha às vezes que eu estava cantando e tinha um cara batendo um liquidificador atrás de mim enquanto eu cantava. Era efeito da música, pronto, Exatamente. percussão. Então, hoje eu acho bonito ter passado por tudo isso e estar vivendo as coisas que eu estou vivendo, tipo, tá aqui dando uma entrevista sobre essa história toda agora. Sim. Enfim, é bacana de ver. E é uma história de muita coragem também, né? Você tem uma formação acadêmica em uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a música, né? É corajoso também o fato de você ter abandonado isso e encarado mesmo essa música e viver da música no Brasil, que, como você mesmo já antecipou, não é nada fácil, né? Tem uma entrevista do Oswaldo Montenegro que eu acho maravilhosa, que perguntam para ele: o que você diria para alguém que está querendo começar a fazer música? Ele fala: desista. E eu acho muito incrível, porque ele explica depois. Cara, é realmente muito difícil trabalhar com arte nesse país por muitas questões. E eu tentei fazer muitas outras coisas. Eu fiz ensino médio técnico em TI, cheguei a trabalhar na IBM, fiz 2 faculdades pela metade, uma de publicidade, uma de design digital. Trabalhei em um monte de emprego tentando não ser músico. E aí o que o Oswaldo Montenegro completa na entrevista dele é que, cara, para você trabalhar com uma coisa que é tão complexa, você tem que não conseguir respirar sem isso. E é o meu caso. Eu tentei muito achar alguma outra coisa que eu gostasse tanto, ou que me divertisse tanto, ou que me fizesse bem. Eu também não era bom nas outras coisas que eu tentei fazer. Que bom pra gente. E aí eu falei, cara, música precisa dar certo, porque eu não vou conseguir ser feliz fazendo outra coisa. E eu acho que é muito isso, assim. Eu tentei muitas profissões e larguei todas, porque eu só consigo fazer isso, cantar e tocar violão, e que bom que tá dando certo. Sim, era para ser. Acho que a música foi te puxando, né? Tem certos destinos, certos caminhos da vida que a gente não tem como fugir, né? Exato. Precisava te encontrar em algum momento para que vocês brilhassem juntos, né? Você e a música. Você foi falando ali, né? A Lari também disse de ser corajoso, de você dar esse passo de querer viver de música, né? Como profissão, como seu dia a dia. E aí, você falando dos seus ancestrais, né, seus familiares que amam, mas que nunca conseguiram viver disso, passa por esse lugar também de que sempre nos é vendida, né, nós, pessoas pretas de periferia, da estabilidade, né, de você, às vezes, não poder ter nem o direito de sonhar. Pô, às vezes, seu pai, seu tio, alguém queria subir num palco, mas não se dá nem esse direito porque é arriscado demais, né? Porque se você der um passo em falso, pode custar a alimentação do seu filho, a educação do seu filho. Então, você está conseguindo realizar esse sonho que outros talvez tiveram e não conseguiram, né? E eu acho que tem uma coisa que eu fui aprendendo na prática também, que eu acho que facilita um pouco as coisas, é que nos é vendido também que as únicas opções de trabalhar com música é ou você ser muito famoso, virar o seu Jorge, a Ivete Sangalo, ou passar fome. E no meio disso tem um monte de coisa. Verdade. Eu acabei descobrindo que existem milhares de profissões ligadas à música, de produção, enfim. Dá para você compor para publicidade, dá para você dar aula. Eu me lembro do choque que foi quando eu conheci o baterista, o Leandro Nelli, que gravou meu primeiro disco. E eu vi que ele era um baterista que não era de uma banda famosa, ele tinha carro, tinha 2 filhos, sustentava os 2, morava num apartamento legal. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Como assim? Ele, não, ó, Jota, tudo que tem relacionado à bateria, eu sei fazer. Eu dou aula, eu toco em várias bandas, eu gravo para disco de outros artistas, eu faço um monte de coisa. Eu acho que uma coisa que é importante a gente ir desmistificando é que música é uma profissão também. É um leque como de possibilidades, existem né? várias possibilidades, você tem que estudar, tem que se dedicar. Eu acho muito importante você entender o seu sonho. Eu acho muito arriscado atrelar o sonho de viver de música à fama e dinheiro. Muito arriscado. Sim. Porque fama... Não é todo mundo que vai virar Ivete Sangalo, porque não dá. E não é todo mundo que vai ficar rico, porque também não dá. Então, você tem que amar essa parada muito. E se o seu sonho for trabalhar com música, você vai sim ter uma vida digna, conseguir trabalhar, pagar suas contas e fazer o que você ama. E eu acho que fica muito mais saudável quando você atrela ao fato de estar no palco ou de trabalhar com música o teu sucesso. É isso, E você já chegou a passear nessas outras possibilidades ou o seu foco sempre foi aquilo que você é hoje? O meu foco maior sempre foi, mas justamente por querer trabalhar com música e querer ter uma vida ok, eu fiz sim muitas dessas outras coisas. Eu acho que o meu trabalho mais recente, antes de eu começar de fato a focar completamente na carreira autoral, foi compor para publicidade, o que inclusive foi uma experiência muito bacana, porque eu descobri que não precisa da inspiração incrível para se fazer uma música. Assim, quando alguém chega para você e fala, ó,
é meio-dia e eu preciso de uma música pro sabão em pó tal até as 2 da tarde e você consegue fazer e fica bonito, eu percebi que é possível, que composição também é um trabalho, que a gente também consegue raciocinar a cada um dos passos ali e fazer uma música legal sobre qualquer coisa, enfim. Então foi muito bacana para desmistificar isso de que tem que ter a inspiração, não tem que ter, claro que isso existe, mas não é uma condição. E foi um processo bacana, assim, me ensinou muito, me ensinou muito. Não dá para ter essa cobrança, né, o tempo inteiro com a inspiração, mas ela precisa estar ali, né, para também Exato. para executar o seu trabalho. Além da sua carreira solo, eu queria falar um pouquinho do Avoar, né, que é o seu duo com a Bruna Black, enfim, vocês já faziam super sucesso, tinham cartazes com o rosto de vocês espalhados pelas ruas de São Paulo. Fala um pouquinho desse trabalho que é tão bonito também, tão inspirador. O Avoar é um projeto que literalmente salvou as nossas vidas, assim, porque quando a gente decidiu, eu já conheço a Bruna há muito tempo, muito antes do Avoar nascer, mas quando a gente resolveu fazer esse trabalho, era fevereiro de 2020 e em março de 2020 começou a pandemia. E, enfim, aquele desespero todo que todos nós passamos. Ainda mais os músicos, né? Exato. Os primeiros a parar, os últimos a voltar. E foi muito bonito ter o Avoar nesse processo, porque a gente chegou a ser convidado para fazer algumas gravações mesmo à distância. E foi muito bacana porque o Avoar foi o projeto que a gente conseguiu manter mesmo à distância, né? Então a gente recebia lá os microfones, os aparelhos para gravar umas coisas, a gente gravava no armário de casa e a gente fez projetos lindos. A gente gravou um disco, a primeira gravação foi um disco em homenagem ao Adoniran Barbosa, chamado 11, que juntou 11 composições inéditas até então do Adoniran. 11 artistas diferentes gravaram, entre eles Elza Soares, Zé Cabaleiro, um monte de gente incrível. E esse disco concorreu ao Grammy Latino também, então 2021, foi muito louco. Né? Foi muito doido viver essa gravação, esse projeto lindo no meio da pandemia. Então foi meio que uma injeção de ânimo de que, ó, tá tudo bem, a gente continua fazendo as coisas. E quando a gente saiu da pandemia e seguiu com a Voar, fizemos coisas incríveis, teve turnê na Europa, a gente gravou o Colors, que para quem não sabe é um dos maiores canais de música do mundo. Então, o Avoar, que é um projeto que eu tenho com essa minha amiga maravilhosa, que é a Bruna. Aliás, beijo, Bruna. Foi um projeto que realmente salvou a nossa vida ali na pandemia e trouxe muitas alegrias e continua trazendo. Ainda está em atividade, né? Sempre, porque a sua carreira não vou parar solo... com essa parada nunca. Ainda falando sobre os seus projetos, tem um projeto acústico também, bastante interessante, que você faz ali com o Mestrinho, também com o João Gomes. E eu queria falar um pouquinho dele, porque você passeia bastante em vários estilos musicais. E esse, inclusive, né, é um projeto diferente, com artistas um pouco diferentes ali, mas que se encaixam muito. A gente ouvindo fica muito interessante, Deixa eu até fazer um adendo aqui, que no seu álbum tem uma música que chama Naíse, com a Xênia França, que tem essa pegada de forró, né? Mostra bem essa coisa eclética da sua música. Exato. Mas assim, já falando sobre esse projeto, como que você constrói o que você quer fazer, com quem que você quer gravar, com quem que você quer fazer esses trabalhos e por quê, né? Quais são ali os seus objetivos também com esse entrelaçamento de estilos musicais? E falando especificamente também desse acústico. Eu me lembro de quando eu decidi largar todas as outras coisas que eu fazia para fazer música, foi uma coisa totalmente do coração. Eu só consigo fazer isso, eu vou me jogar. Então eu tento pautar as minhas escolhas de parcerias, enfim, sempre pelo coração também. O João Gomes é um cara que eu conheci no Grammy Latino e foi muito bacana porque a gente estava numa festa lá, eu olhei ele de longe e falei, cara, o João Gomes estava com a Meli do lado, inclusive. A gente assinou de longe, ele assinou também, a gente chegou perto dele, quando a gente começou a trocar ideia, ele falou, pô, achei que vocês eram gringo e tal, não sei o quê. Enfim, começamos a rir, trocamos várias ideias, a gente ficou amigos ali naquela hora. A gente se viu de novo na gravação do DVD do Timbalada. Enfim, então foi uma coisa que rolou muito naturalmente. O Mestrinho é um cara que joga bola comigo toda segunda-feira. Que demais. Que eu já era fã e que a gente joga bola junto, enfim. Mestrinho é incrível, né? Um gênio. E aí, quando eu lembro do João me ligar de madrugada, uma semana antes do dia da gravação, 1h da manhã, ele... Não, já tô com uma ideia aqui, semana que vem você vai fazer o quê, tal dia? Eu falei, nada. Ele falou, vem para Recife, a gente vai gravar um negócio aqui e tal. Então, foi muito natural. O disco aconteceu de um jeito também muito bacana, porque a gente tinha 4 músicas ensaiadas. A gente gravou as 4 músicas. Quando terminou a 4ª, o João falou assim... Vamos gravar mais uma? Mas qual? Essa aqui. Pô, mas eu não conheço essa. Não, eu te ensino aqui agora. E nessa a gente gravou mais 8 faixas, então. Nossa. Foi um disco que a gente fez totalmente no clima de sentar e tocar com amigos, assim. Livre, né? Livre. Isso foi muito bonito. Acho que até por isso que tá fazendo o sucesso todo que tá fazendo. Porque é só um encontro de amigos que se juntou para tocar e isso é muito bonito. Eu acho que eu pauto todas as minhas escolhas no coração, assim, a gente é amigo, a gente se juntou para tocar, com a Bruna a mesma coisa,
E eu acho que tudo fica mais leve e acho que o público percebe esse sentimento, mesmo que sem querer, assim. Mostra a verdade, né? Saber que o público está podendo visitar algo tão íntimo de vocês, né? Exato. Essa rota de amigos, essa conversa. Na assim. Izzy com a Xênia foi a mesma coisa. Sim. Eu queria convidar a Xênia, não sabia se eu já era amigo dela o suficiente para convidar. Fui assistir um show dela e ela me viu na plateia e falou: eu sei que você está gravando um disco, você não vai me chamar para cantar, não. E aí ela entrou na Izzy dessa forma. Enfim, então tá sendo muito bonito essas relações todas. E o nome... Não, rapidinho, porque o nome é Dominguinhos e também tem essa referência, né? E uma homenagem, querendo ou não, né, JP? Sim, a gente juntou todas essas coisas. A ideia foi do João, desse nome. E é muito bacana porque o lance do Dominguinho é por muitas coisas. É porque é um disco de forró, então a gente referencia Dominguinhos, mesmo não tendo nenhuma música dele no disco, é uma referência. E o disco todo tem essa cara de domingo à tarde ali, com a família, churrasco, enfim. Então foi meio que a junção dessas duas ideias. Muito legal. Nossa, minha cabeça está fervilhando aqui de coisas que a gente precisa conversar com você, mas deixa eu lembrar que a gente grava o nosso programa na Sala Digital, né, que é a parceria da Band com o Google, esse espaço aqui bonito que você que está vendo pelo YouTube consegue acompanhar. E aqui a gente também levanta dados sobre as pessoas que a gente conversa. Então vamos jogar na tela o que a gente pediu para o nosso Zé Florentino levantar sobre o JP. A gente foi lá e viu que o pessoal no Google, no YouTube... JP, no YouTube está procurando por você. A cidade que mais busca JP é São Paulo, que é a sua casa, né? Cidade não, né? É a cidade, assim, a gente está indo pela cidade, não pelo estado. Quase 2 milhões de paulistanos, ou um pouco de tudo, né? Porque eu sou carioca, estou aqui. Tem de tudo, né? Salvador em segundo lugar, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, aqui na sequência das 5 cidades que mais procuram, que mais ouvem JP no YouTube. Não sabia. Não é legal ver esse levantamento? Eu acho o máximo. Eu quero ver um dia sobre mim. Onde será? Ah, com certeza. A Cíntia deve fazer sucesso em todos os lugares. Essa galera é maravilhosa. Tem mais uma tela foco no JP. Tem mais uma tela interessante, a gente vai pedir para colocar, porque tem um interesse de buscas crescendo sobre o JP, dobrando em relação ao ano passado. Isso comparando 2025 e 2024. Mas a gente vê que ali na época do Grammy, parece que tem uma curva absurda, né? Sim, então, do Grammy percebi, pra frente, você também percebeu isso na sua vida, de as pessoas estarem mais querendo saber quem é JP, quem é esse cara que ganhou 3 Grammys e a pessoa ainda não conhecia, enfim. Foi muito doido, porque eu, sinceramente, esperava menos barulho do Grammy, assim. Porque nunca tinha concorrido, enfim, eu fiquei nessa de, legal, vou ganhar mais uns seguidores aqui, vender mais uns shows. Mas foi muito absurdo, porque eu lembro que em uma semana foram mais de 60 mil pessoas me seguindo. Uau. E muita gente, Paola Oliveira mandando mensagem, Luana Piovani, Carla Pérez. Eu falei, o que está acontecendo? Enfim, então foi bem bacana, assim, o interesse, os números, claro, de ouvintes também, os plays e tal. Foi bonito, foi legal. E como que é essa construção até para você, né? Porque você está falando assim, não, é possível, é mentira, né? Tipo, as pessoas estão me procurando, como que cresceu assim? Você não acreditava, não que você não acreditava, mas assim, demora para cair a ficha de que, de fato, você é um cara que está vivendo os frutos da sua profissão. O quanto que esses Grammys, né, também estão ajudando você nessa construção dessa autoestima, da sua confiança como um artista que veio para ficar, que veio para impor ali o seu trabalho, essa sua voz tão marcante, tão bonita. Como que te ajuda nesse processo também, que não é fácil para pessoas negras, como a gente sempre traz aqui, né? Eu acho que eu realmente dei talvez, sorte, enfim, de ter ganho com esse disco, porque ele reafirmou algumas coisas que eu acreditava. A gente vive num mundo em que a minha carreira, acho que, infelizmente, até todas, enfim, são muito pautadas por quantos seguidores você tem, quantos plays você tem. Isso é frágil, né? Definir qualidade de qualquer trabalho que seja por causa disso. Então, ter ganho com esse disco, porque eu comecei a preparar esse disco 3 anos antes dele existir, com playlist de referência, sabendo o que eu queria trazer de sonoridade, escolhendo a banda, praticamente montei os Vingadores ali, escolhendo a banda, cada um numa hora de cada vez, enfim. Os produtores a mesma coisa, a gente conseguiu ir para uma fazenda, que é um estúdio, que é a Gargolândia, aqui em São Paulo, e a gente ficou com a banda toda, os produtores, 1 semana e meia, dormindo lá, focados no disco. Então, fazer as coisas desse jeito e ser premiado dessa forma, me dá mais tranquilidade até de entender isso, de entender que é um trabalho, sim, de que fazer as coisas com carinho, dedicação, focado em arte, também funciona, que os números e essas coisas são uma consequência de um trabalho e não o principal objetivo.
Então, ter ganho com isso me deu um pouco de tranquilidade, que eu acho que se eu tivesse vivido tudo isso há uns 5 anos atrás, assim, talvez eu desse uma pirada. Porque é muito complexo. Do nada, Sim. um monte de gente famosa falando que você é incrível, um monte de gente mandando mensagem e tal. Tipo, é muito fácil a gente se perder nesse lugar do glamour, assim. Então, perceber que foi música, que foi arte que tem causado tudo isso, me dá tranquilidade de que está tudo bem. E eu acho que me faz entender isso tudo com um pouco mais de naturalidade, sabe? Receber as mensagens das pessoas. Agora há pouco aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu estava em Lisboa, há pouco tempo atrás, e tinha um artista de rua, angolano, lá em Lisboa. É lindo esse momento. A gente que veio viu. falar comigo, falou, cara, Ouro Marrom, a sua música é uma música que eu amo, que eu adoro, tocou pra mim, a gente cantou junto na rua. Então, ver que a mensagem das coisas, a arte das coisas, de fato está chegando e é isso que está me levando para frente, me dá tranquilidade de que está tudo bem, assim, me faz absorver tudo com um pouco mais de calma. Que lindo. E você falou de Ouro Marrom, né? O seu disco, ele traz essa coisa eclética, ele traz uma mistura de sonoridades, né? Até quero falar sobre isso quando você fala das referências africanas, mas eu quero trazer Ouro Marrom especificamente, que é uma música que se destaca muito das outras, né? Porque você traz um disco solar, alegre, fala sobre amor, sobre coisas leves também, misturando sonoridade, mas ela se destaca porque ela é quase silenciosa, né? Você preferiu silenciar para falar de um tema duro, né? Então, realidade para a gente, que é a questão racial. Eu queria que você falasse um pouco do porquê a escolha também de trazer somente a voz e o violão bem baixinho ali para conseguir falar de um tema tão duro. Isso acho importante salientar até. Os produtores, o Rodrigo Lemos, o Felipe Fação e o Marcos Preto, são os responsáveis por essa música ser voz e violão. Porque eu compus essa faixa por causa de um momento de racismo, que me deixou com muita raiva, enfim. No meio disso, me lembro no meio da composição, receber uma mensagem da Bruna Black, do Avoá, falando sobre a filha dela, sobre a Zuri, do quanto estava sendo lindo ser mãe, dessa criança negra, enfim. E aí eu mudei completamente o rumo da música, do final da letra, que fala, assim, sobre dores, mas fala no final muito mais sobre fé e sobre saber pelo que a gente está lutando, que é amor, enfim. E essa música virou isso. E na hora da produção, a versão original, a primeira gravação dessa faixa, tem um piano lindo, que eu amei, inclusive. E era para ser voz, violão e piano. E aí o Felipe Fação foi o primeiro cara a falar, mas os dois produtores também, de que, Jota, você gosta muito desse piano? Eu falei, eu amo esse piano, tá lindo e tal. Ele falou, cara, a gente quer tirar. Eu falei, cara, por quê? Tá tão bonito. Ele falou, exatamente. Essa música, o mais importante dela é o texto. E o piano tá tão bonito que tá distraindo a gente do que mais importa nessa faixa. Né? E aí eles ficaram um tempo me insistindo nisso, porque eu falei, não, mas o piano e tal. No final a gente decidiu deixar voz e violão e foi a melhor decisão de todas. Porque é isso, é muito sobre conseguir saber do que abrir mão para passar a mensagem que a gente quer passar. Eu sou um cara muito do texto, enfim. E acho que foi a melhor escolha, porque, de fato, o texto ficou em foco ali e era isso que ela precisava. A gente está falando do Vação, que você falou, Felipe Vação, e o Marcos Preto são dois caras gigantes, antigaços da música. E você fica até naquele embate, né? Ouça ou não ouça esses caras que já acompanham tanto. A gente pode pedir um pouquinho dessa música, já que ela é voz e violão. A gente não tem o violão aqui, mas, de repente, com a voz aqui... Posso fazer. Sonho sob meus pés, que as minhas mãos só toquem ouro. Oração dos meus pais e bem mais atrás nosso tesouro, que essa pele marrom suba o tom se for preciso, muito além dessa dor, bem mais amor eu sei. Gente, que voz é essa? Pelo amor de Deus, Larissa. Linda. A gente fica emocionada aqui, só um trechinho. Já pegando ainda nesse embalo sobre essa música tão importante, é uma letra realmente forte, é interessante o jeito como você conduz ali esse tema. Como é que você enxerga a luta antirracista, principalmente os artistas usando a voz, usando essa potência mesmo que só vocês têm, né? De nos emocionar com a música e de falar profundamente com as pessoas por meio de letras, por meio de composições, melodias, né? Tudo isso é uma construção que mexe com o nosso imaginário, na nossa cabeça. Mas como é que você enxerga hoje a luta antirracista, principalmente por meio da arte, né? E como você tem usado isso também? A gente tem o exemplo dessa música, mas queria saber mais. Eu acredito que é sempre necessário a gente falar sobre esses temas sensíveis e, infelizmente, tão atuais ainda, há tanto tempo atuais,
Porque eu acredito que a música ela tem um poder de pegar as pessoas meio despercebido. De repente, você está ouvindo uma música que você gosta e quando você presta atenção, você entende sobre o que ela está falando. E, enfim, às vezes no dia a dia a gente está tão sendo atropelado por tanta informação, necessidades, dificuldades, enfim, que a música talvez te pegue despercebido ali e te faça pensar sobre várias questões. Então, eu acho necessário que artistas, sempre que possível, falem sobre racismo, homofobia, machismo, enfim, ou qualquer outra questão desse tipo, porque é importante que a gente raciocine, que a gente consiga se posicionar, se entender como parte dos problemas, porque é isso, assim, não só apontar para o lado, mas se entender, né? Será que eu estou fazendo parte disso? Será que eu estou colaborando de alguma forma para, enfim, que a gente raciocine mais sobre tudo que é necessário para que a gente tenha um mundo melhor, mais seguro, mais agradável, mais leve. Eu espero de verdade que chegue um dia em que a gente olhe para isso como parte da história e não do presente, sabe? A gente ainda tem muito que evoluir, vai demorar muito, infelizmente, para que a gente chegue nesse dia. Mas acho que é extremamente necessário que a gente discuta isso na arte, na escola, enfim. E você acha, rapidamente, Cíntia, porque assim, a gente vê uma leva de artistas hoje e tem muita gente que às vezes sente falta dessas discussões do momento atual, né? A gente tem exemplos de histórias de artistas que pensavam sobre guerras que aconteciam, sobre movimentos históricos emblemáticos no decorrer da história. E você acha que hoje, os artistas mais novos, você já é um artista mais consolidado, com muita maturidade, pelo que a gente já conversou esse pouco aqui, mas como é que você enxerga hoje os artistas pensando sobre o momento que a gente vive, sabe? E conseguindo, de alguma forma, falar sobre isso por meio das músicas? Porque eu sempre vi artistas também com essa responsabilidade, sabe? De como se ajudasse a sociedade a entender pelo que a gente está passando, o momento histórico daquele período, sabe? Eu acho que é exatamente isso. Todo compositor, de qualquer estilo que seja, ele acaba falando sobre o que ele vive, sobre o que ele está, sobre as conversas que ele tem, sobre as coisas que ele aprendeu. Refletindo o tempo, né? Tem uma entrevista do Cabelinho, recentemente, que eu vi, maravilhosa, sobre, cara, vocês querem que eu fale sobre outra coisa? Mudem a minha realidade. Então, acho que é muito isso. A gente, seja no estilo musical que for, a gente fala sobre o que a gente vive, sobre o que a gente está, enfim, vivenciando realmente. E que a gente saiba analisar isso com carinho, né? Porque, às vezes, a gente aponta o dedo para alguém que está falando sobre algum assunto ou que não está falando sobre algum assunto, mas não entende o contexto daquela realidade de por que aquilo está acontecendo. Então, que a gente consiga ter discernimento para entender o momento atual que a gente vive. Tem muito artista maravilhoso fazendo trabalhos incríveis, falando sobre a nossa realidade, falando sobre as coisas. Eu acho que o que a gente pode discutir é se a gente está colocando luz ou não nessas discussões e nesses artistas. Eu acho que é muito mais sobre isso. A música brasileira nunca teve tão bem, continua tão bem como sempre. Tem muita coisa incrível sendo feita, de Cabelinho a Lué de Luna, Lineker, Meli, enfim, tem muita coisa maravilhosa aí acontecendo. E tem muita coisa sendo dita sim. Acho que realmente o que a gente precisa ficar atento é se a gente está prestando atenção e dando de fato palco e luz a esses artistas e a esse discurso. Nossa, você falou tudo agora, porque a gente lembra muito, né, o quanto os compositores e músicos foram geniais no período de ditadura, que conseguiram burlar a ditadura, que não foi inteligente o suficiente para ler, né, a mensagem nas entrelinhas, nas músicas. E para quem que a gente está dando luz realmente, né? Para que arte que a gente está fazendo sobre esse aí? Aí me lembra muito, queria até a sua percepção a respeito disso, do quanto nós, imprensa, que a gente aqui sempre critica muito também para poder evoluir, somos muito preconceituosos e racistas até com o funk, por exemplo. Né? Claro. A gente não entende a força que o funk tem, porque a gente tem uma maioria de população preta, grande número dos brasileiros estão em favelas, e aí a gente teve recentemente essa questão com o MC Pose do Rodo. Não quero nem entrar se está envolvido, se não está, mas ele está cantando o que ele vê. Né? Ele cresceu com aquele chefe do tráfico, são amigos de infância, né? Então a gente muitas vezes está pensando assim, será que esse cara está cantando sem muitas vezes conhecer a realidade dele? E a gente está dando luz, alavancando às vezes outros tipos de música, outros tipos de carreira, outros tipos de realidade. Então entra muito aí do quanto que a gente não está dando luz para muitas vozes que estão aí todos os dias batalhando para contar as verdades que vêm, né? Eu acho que é muito sobre ter coragem de entender as realidades. Eu acho que
é muito fácil ali do conforto da sua casa e tal, você apontar o dedo e atacar várias outras realidades, assim. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de maturidade e de empatia, talvez, de entender situações diferentes, realidades diferentes e trabalhar para que essas realidades que a gente questiona mudem, de trabalhar para entender por que aquele discurso está sendo dito daquela maneira, enfim, eu acho que tudo é muito mais complexo do que parece que a gente quer discutir, assim. Todo mundo fica colocando tudo sobre é bom, é ruim, é 880. Não, cara, a sociedade é muito complexa, as coisas não são tão simples, a gente precisa ter a capacidade de analisar o que a gente está fazendo de errado para colaborar com aquela situação que a gente está adorando criticar, enfim. Acho que as discussões precisam ser um pouco mais profundas. Volta ao que o Cabelinho disse, assim, mude a minha realidade se quiser que eu fale de outra coisa. É muito interessante. A gente sempre gosta de lembrar de Bia Ferreira quando veio aqui no Pretoteca. Bia. Ela é perfeita, né? Ela é perfeita e ela cutuca várias situações, né? E é interessante isso, porque ela falou algo que você disse aqui. Para quem que a gente está dando luz, né? Quem a gente está ouvindo? Então, tem muitos artistas muito bons que ainda não têm a visibilidade que precisariam ter, que necessitariam ter. Para o nosso bem também, para o bem de quem ouve, para o bem de quem consome, né, esse conteúdo. E ela era uma das que ficava assim, não, tem muita gente boa e a gente precisa ser ouvido, né? Inclusive, a gente criticou muito festivais, grandes festivais brasileiros que dão muito palco para artistas só de fora e acabam negligenciando muitos artistas nacionais bons. E já pegando esse caminho, você estará no The Town agora, edição de 2025. E você acha que os festivais também têm amadurecido com essa ideia de que, pô, a gente precisa dar visibilidade maior para os nossos artistas? Porque eu estou vendo, pelo menos, a percepção é que a gente está cada vez colocando mais artistas brasileiros nesses festivais e escutando o que as pessoas têm a dizer, né? Porque acho que o próprio público está ditando, né, o que quer ouvir. Né? Eu quero esses caras, eu quero essas pessoas. Eu acho muito, muito importante que isso seja feito. A gente já vive num país que escuta muito a própria música. Eu não sei dizer o ranking exatamente, mas se eu não me engano, a gente está entre os 4 ou 5 países que mais escuta a própria música. O que é maravilhoso, muito bom, né? O que já é muito bom, assim. E acho importante e necessário que os festivais também tomem essa atitude de trazer esses artistas brasileiros ao palco. A gente ainda tem muito que melhorar, ainda existe um eixo ali do Sudeste que é quem de fato preenche esses lines, assim. Mas já vejo mudança de que tem mais artistas paraenses, enfim, amazonenses, todo mundo participando um pouco mais dos festivais. Acho que a gente ainda tem muito o que fazer, esse país é um continente, é muito grande. Tem muita coisa incrível sendo feita, infelizmente os acessos não são os mesmos, mas eu vejo sim um movimento, tenho certeza de que isso vai ajudar a gente culturalmente a acessar artes diferentes. Tem muita coisa incrível sendo feita no Brasil, de forró a funk, de piseiro a samba, enfim. Então, que a gente consiga acessar tudo isso e estou feliz que os festivais, de fato, estão abrindo essas portas. Ah, vai ser massa ver você num festival, né, que a gente pode chamar de internacional também, né, que é o The Town, com tantos artistas grandes. Eu estou me lembrando agora que vem Mariah Carey, Backstreet Boys. Exato. Eu queria muito ver a Mariah, inclusive. Não, deve ser um show incrível, né? Eu lembro dos Backstreet Boys porque a nossa maquiadora, Tatiana Kimura, é obcecada. Ela vai daquelas que vai para a porta do The Town 7 horas da manhã. Os caras conhecem ela tira foto com eles, é uma loucura. Mas vai ser demais ter você nesse festival. Agora, eu queria voltar um pouquinho assim na sua carreira, né? Você participou do The Voice Brasil, foi do time do Lulu Santos, e ele disse que você foi uma das melhores vozes da história do The Voice. Como é que foi, né? Falou assim, estou em casa, vou me inscrever nesse programa. Como é que é esse passo? Porque quando a gente inscreve, muitas vezes acha que não vai dar em nada, né? Eu achava. Deu. Eu achava que não ia dar em nada, assim. Eu até aquele momento, eu acreditava que todo mundo era convidado para participar do programa, que nunca iam me chamar. Meus pais insistiram muito para eu fazer o vídeo. Olha, e aí eu fiz um vídeo cantando Zé do Caroço, se eu não me engano. Nossa. A gente vai Mandei ter que pedir. o vídeo. Mais uma versão de Zé do Caroço. É uma melhor que a outra, gente. Nossa, eu conheci Zé do Caroço, inclusive, pela versão do Seu Jorge. Que é linda. Que é linda. Depois eu fui descobrir que é uma canção da Alessi, enfim. Ela esteve com a gente aqui semana passada no Bora Brasil, e cantou que é Zé o do Caroço. Cantou Zé do Caroço. E ela fala que a do Seu Jorge é uma das preferidas dela, porque é diferente de tudo, né? Não tem um sambão, ela é quase a capela. E aí mandei esse vídeo. E me chamaram, eu me lembro de não ter acreditado no e-mail, que eu falei assim, cara, o vídeo que eu mandei tá muito ruim, isso não é verdade, não me chamaram. E aí mandaram um segundo e-mail falando, Jota, e aí? Enfim.
E aí foi muito importante participar, porque naquela altura, foi em 2017, eu tinha 2 anos que eu tinha decidido viver só de música e não estava legal, não estava ganhando dinheiro, estava difícil pra caramba. Então, The Voice foi aquela constatação de que alguma coisa de certo eu devia estar fazendo para ser chamado para aquilo. E foi maravilhoso, assim, porque eu fui para conhecer gente, para tentar aprender a viver de música, porque além dos 4 técnicos famosos e tal, tem uma banda gigante ali que grava tudo, que vivia de música há muito mais tempo que eu, ia ter alguma coisa para me ensinar. Tem os produtores musicais, enfim. Então, fui para conhecer gente e aprender, e aí foi maravilhoso, foi divertidíssimo. Fiz amizades que tenho até hoje, tanto dos produtores quanto dos técnicos, enfim. Então, foi um processo muito bonito. Tem a visibilidade, a abertura de portas também, né? Sim, total, porque a televisão, de fato, te chancela ali para aquela tia que nunca foi no seu show e um monte de gente, enfim. Foi importante. Na época, você que escolheu, o The Voice, assim, você escolhe, eles viram a cadeira e você escolhe para quem que você vai, né? Eu tô tentando lembrar se você que escolheu o Lulu ou se ele virou. Quem virou foi o Lulu, quem virou foi ele. E eu teria escolhido ele mesmo. Você teria escolhido ele. E por quê? O Lulu foi doido porque, assim, nenhum dos 4 técnicos eu tinha assistido no palco antes de estar ali. Então, foi muito louco ter que cantar para eles, conhecê-los e ser avaliado ao mesmo tempo. Mas o Lulu é um cara que eu sempre admirei as composições, assim. O Lulu tem um monte de hit. Eu me lembro da loucura que foi assistir um show dele de 2 horas e mesmo sem ouvir o Lulu muito, eu conhecia todas as músicas. Eu estava pensando nisso outro dia, sabia? Porque acho que eu nunca coloquei um disco do Lulu Santos para ouvir, mas eu sei cantar todas as músicas exato. dele. Começa a tocar Lulu Santos, conheço essa, conheço essa. Enfim, então eu queria muito estar um pouco mais perto, entender sobre, enfim. Então foi realmente muito bonito. O Lulu é um cara que a gente se viu de novo no Grammy agora há pouco e lembrou de tudo isso. Ele deu o ingresso do show dele para meus pais assistirem. Que demais. Enfim, ele foi e tem sido uma pessoa maravilhosa na minha vida. Ai, que sensacional, gente. Você falou dos seus pais, né? Como que eles estão nisso tudo? E é tão legal que a gente tem trazido histórias de pessoas pretas com famílias bonitas, né? Famílias estruturadas. A gente sabe do passado de termos sido separados, né? Forçadamente. E as famílias têm contado histórias bonitas, assim, né? De apoio, de... Todo mundo sempre lembra, meu pai e minha mãe. Meu pai ficam falando o tempo inteiro. A Lued falou muito dos pais dela na semana passada. E como que eles estão no meio disso tudo? De ver o filho no Grammy com o WhatsApp do Lulu Santos, essa loucura toda. É muito bonito porque meus pais, eles sempre perguntam muito, falam muito. Acho que nos meus primeiros, 6 anos de carreira, eles foram em praticamente todos os shows que eu fiz. Então tá sendo muito louco porque não tá dando tempo até de contar tudo que tá acontecendo. Eles perguntam, mas e tal coisa? E aí, não, eu já viajei para tal lugar, enfim. Então é sempre muito bonito contar para eles tudo. Eles ficam sempre muito empolgados. Eles têm um costume muito legal. Toda vez que eu conheço um artista que eles são muito fã, eles vão ao show, conhecem esse artista e já chamam para almoçar na casa deles. Enfim, tipo, tem sido muito bonito. Alguém já foi almoçar na casa deles? Já, dos muito famosos eu ainda não consegui fazer, porque a agenda é uma loucura. Mas Vanessa da Mata já foi convidada para almoçar. MC, da Ellen Oléria. Inclusive, a Ellen me cobrou esses dias desse almoço dos meus pais. Meu pai, inclusive, cozinha muito bem. A Ellen já veio aqui no Preto Tega também. Ah, que legal, já maravilhosa. ela também. Sou muito fã, enfim. Mas tá aí, vou ver se eu faço um dia só, junto todo mundo e levo lá em casa para os meus pais. Mas é uma vitória para eles, né? Verem você no palco, verem você em palcos internacionais. Deve bater um negócio assim, imagina, se eu sou sua mãe, eu já estava chorando a qualquer momento. Cara, tem uma mensagem do meu pai no dia do Grammy que foi muito bacana, assim, que ganhei lá as 6 categorias. Tinha uma mensagem dele, ele falou, olha, você sabe como é que eu sou? Eu não sei nem direito o que falar, então não vou falar nada agora, mas parabéns. E aí, enfim, foi bonito. É engraçado até esse relato do seu pai, né? Porque você vê muitas vezes a dificuldade do homem na nossa sociedade, principalmente do homem negro, demonstrar a emoção, né? E você mostra nas suas músicas e até na forma como você se comporta de que tá tudo bem o homem chorar, de que tá tudo bem ter essa emoção, né? Como é que é essa coisa geracional até, né? Dentro da sua casa ou com o público mesmo, de ver que é permitido que o homem chore? Foi um processo, assim. Eu, por um tempo ali, acho que eu resolvi isso na adolescência. Mas ali na pré-adolescência tinha essa de me portar como um homem hétero deve se portar, né? E tal, enfim. E foi muito doido entender que isso não fazia o menor sentido, que tem um monte de idiotice aí, de tipo, não usar rosa, não usar brinco, não... Tem uma parada muito louca, assim, porque, óbvio, eu acho que qualquer criança, qualquer homem hétero que foi criado nos anos 90, com certeza reproduziu algum tipo de machismo, de homofobia, enfim, porque não tem como. A gente meio que foi criado para ser isso.
E é muito bacana quando você começa a descobrir o óbvio. Primeiro que, tipo, quando eu percebi que, tipo, ser chamado de gay não era uma ofensa, é só uma característica. Ser gay é igual ser canhoto, cara. Sim. Tipo, não tem nenhuma, sabe? É uma Sim. característica. Então, quando você desconstrói isso, você fala, tá, então, se eu quiser usar rosa, tá tudo bem, porque não tem... E aí, nossa, o mundo começa a ficar mais leve, você começa a desconstruir um monte de idiotice. Eu me lembro da primeira vez que eu tive uma conversa mais longa sobre isso com o meu pai, assim, e aí foi a primeira vez que eu ouvi ele dizer que me amava e tal, e aí tudo, enfim, parece que tira uma cortina do mundo, assim. Que legal. E ele fica mais fácil, sabe? Você começa a lidar melhor com as coisas que você não gosta em você, com as coisas que você gosta em você, em como lidar com pessoas, começa a entender uns comportamentos masculinos que são prejudiciais para todo mundo, e aí você fala, cara, não quero ser esse cara. E aí é muito bacana começar a descobrir que tipo de homem eu queria ser, assim. Tem sido bonito. Tem um monte de coisa para resolver ainda. Na terapia? Mas, exato. É bom que ele faz a música, né? Ele já desabafa ali mesmo, a terapia ali na música. Mas tem sido divertido e bonito de descobrir esse jeito meu de ser um cara, enfim. E a veia artística já estava ali, né? O que dá uma ajudada, Nossa, com certeza, muito, nesse caminho, muito, né? Com certeza, com certeza. Outra coisa, JP, 10 anos, mais ou menos, quase 10 anos, a jornalista fazendo conta, separam o primeiro trabalho seu lançado, Crônicas de um Sonhador, para Se Meu Peito Fosse o Mundo. O que evoluiu ali, JP, daquele começo para agora, né? Como é que você enxerga a maturidade das suas músicas, das suas composições? E também queria saber qual que é a música que você mais gostou de fazer? Eu acho que tudo, assim, evoluiu nesse período. Porque eu me lembro de não fazer ideia de como se gravava um disco antes de gravar o meu primeiro. E eu não queria nem opinar muito sobre a gravação do disco, porque justamente por achar que eu não entendia, eu não queria atrapalhar. Então eu não falava muito com os produtores sobre o que eu estava pensando, porque eu deixava ele fazer ali e tal. E eu me lembro de terminar o disco, achar o disco legal, mas, cara, não sou eu nesse trabalho aqui. Mas que artista que é esse? Então, nesse tempo que separa o Crônicas de um Sonhador do Se Meu Peito Fosse o Mundo, eu fiquei tentando descobrir que artista que era esse tocando violão, que artista que era esse escrevendo, sobre o que eu queria falar, sobre o que eu não queria falar e de que jeito. E acho que eu passei esse tempo todo maturando isso até chegar no disco que ganhou os Grammys, que foi quando eu realmente acho que eu entendi quem eu sou nesse momento agora, porque é isso, acho que o nome álbum é muito bom, porque é uma fotografia mesmo de quem o artista é naquele momento, que daqui a pouco vai mudar de novo, e aí outros discos viram completamente diferentes. Porque o artista é uma pessoa, eu vejo às vezes o fã falando, não, mas mudou muito. Cara, mudou, porque a gente muda, a gente né? muda. A gente evolui. Todo dia. Não tem como, enfim, não tem como ser a mesma coisa. Eu espero que não seja a mesma coisa no próximo disco, enfim. Então foi um processo que foi muito, às vezes um pouco mais custoso. É legal que as pessoas falam, mas por que não teve nenhum disco no meio e tal? Porque dinheiro, aí foi dinheiro mesmo. Até queria ter feito 5 discos no meio desse período, mas enfim. Acho que aprendi muito sobre quem eu queria ser cantando também. Eu acho que o meu canto mudou muito, o jeito que eu escrevo mudou muito. E sobre a música, eu acho que não tem uma música que eu gostei mais de fazer. Eu acredito que para sempre o disco mais importante e a música mais importante vai ser o Se Meu Peito Fosse o Mundo. Primeiro porque Ouro Marrom está nesse disco e eu acho que é a música mais incrível que eu já fiz na minha vida e dificilmente... Tá a resposta. A música... E tal, enfim. E o disco porque foi o disco que carimbou para mim de que é possível fazer as coisas do jeito que eu acredito. Então, acho que esse disco vai ser sempre o mais especial da minha carreira. Você acha que é uma sorte ser músico no mundo de hoje, por mais que também seja talvez mais difícil, porque você consegue ter um pouco mais de independência nessa criação? Porque se você fosse ser músico nos anos 90, você dependeria obrigatoriamente de uma gravadora, teria que fazer algo que tivessem te obrigando, né? Mas te orientando ali de alguma forma. Hoje, talvez você consiga ter um pouco mais de troca com quem faça parte da sua equipe e decidir muito bem o que você quer fazer. Eu analisando assim o tempo, hoje inclusive eu sou assinado com uma gravadora, mas analisando os períodos, eu gosto de pensar que a gente de fato conseguiu um pouco mais de autonomia. Hoje em dia a gente vive uma coisa muito comum e muito doida, assim. É muito fácil você achar uma pessoa com 8 milhões de seguidores que você nunca ouviu falar. Totalmente. Isso é muito doido, assim. Então eu acho que ficou mais palpável, acho que as pessoas conseguem ser independentes e viver da própria arte com mais facilidade. Porém, eu acho que agora a gente não vive refém da gravadora, a gente vive refém das redes sociais e isso às vezes é pesado.
isso às vezes é pesado. Alice assim. Braga já falou que tinha dificuldade de conseguir trabalho porque ela não tinha rede social. Exatamente. Alice Braga, uma atriz, né, que já rodou o mundo. Número Exatamente. de seguidor, o pessoal Cinemas, realmente ainda cai em cima Então eu acho que a disso. gente vive dificuldades diferentes. Eu sinceramente não consigo afirmar que é melhor ou pior. Sim. Ao mesmo tempo que eu vejo facilidade em algumas coisas, eu também vejo gente que é um artista incrível e que se não tem, sei lá, um número tal de curtidas, começa a achar que o trabalho é ruim e desiste. Então, Que loucura, né? a gente vive um outro período, assim. Eu não consigo carimbar o que eu acho melhor ou pior, assim. Agora, novidades que estão vindo por aí. Há poucos dias, 5 dias, pelo que eu vi aqui, essa gravação está sendo feita numa quinta-feira, o programa vai ao ar na sexta. Se o Meu Peito Fosse o Mundo ao vivo, Sim. estará aí lançado com a expectativa para isso também. A expectativa nossa está muito alta, claro, para acompanhar. Eu estou muito empolgado para esse lançamento, porque eu tenho a sorte de tocar com muitos músicos incríveis. E, obviamente, eu não consegui ir a todas as cidades e países que eu gostaria. Então, eu queria muito ter um registro do show dessa turnê do Se Meu Peito Fosse o Mundo, para fazer com que quem nunca viu chegasse um pouquinho mais perto, também valorizar essa galera incrível que toca comigo. Então, esse registro é um registro audiovisual da gente tocando e se divertindo, se olhando, dando risada enquanto toca. Então, eu estou muito empolgado para ver o público sentindo isso, de como é a gente ali se divertindo, porque a gente, de fato, se diverte no palco. E aí tem, além das músicas do Se Meu Peito Fosse o Mundo, tem regravações mais antigas, tem músicas que eu nunca cantei. Então, eu estou muito empolgado para lançar esse trabalho, que, modéstia à parte, está bem bonito. Assim. E você falou de não conseguir ir a todos os lugares que gostaria, mas está indo, porque tem uma turnê europeia a caminho. Exatamente. Pra onde você vai? Vai ser em julho, agora. Vão ser 10 datas, estou muito animado. A gente vai começar por Amsterdã, no Festival Psicotrópicos. Aí a gente faz Barcelona, no Jamboree. Inclusive, vou anunciar aqui que vai ter a participação de uma artista incrível de Barcelona, que é a Silvia Pérez Cruz. Ela vai participar do show. Legal. Na sequência, eu toco no Agia School Jazz, em Cascais, em Portugal. Daí, eu não me lembro se é Londres ou Paris na sequência, mas tem Londres e Paris. Paris e depois Londres. Paris e depois Londres. Tô vendo aqui, New ó. Morning, The Jazz Café, se eu não me engano. Aí depois tem Sardenha e Puglia, na Itália. Depois eu finalizo a turnê com Berlim e Munique, na Alemanha. Incrível. Você E não vê é a que... primeira, né? Não é a primeira vez que você está Não. fazendo É essa a turnê. quarta turnê na quarta nossa. Você é vez. muito bem recebido sempre fora. E, assim, a gente sempre traz isso aqui, né? Nossos artistas são muito bem vistos fora do Sim, país. sim. Muitos mais do que no Brasil. Mas acho que Sim. A própria Bia Ferreira falou isso, né? Que a carreira dela sim, é sim, muito sim, mais sim. florida lá Deslancha lá fora fora. do que aqui, né? Sim. E é curioso isso, ver como a música realmente não tem idioma, não tem fronteira. Quando eu não falava inglês, eu cantava aquela música lá do Guarda-Costas, sem saber o que eu estava cantando, mas você cantava Whitney Houston. direitinho, né? Cantava direitinho ali. Até esqueci o nome da música, mas enfim, é a música tema do Guarda-Costas, que realmente a música não tem idioma, né? Não tem fronteira, né? E aí você faz isso também, você bebe nessas fontes vindas de outros lugares do mundo, especialmente a música africana, que é algo que faz muito parte dos seus álbuns, da sua música, né? Das suas referências. Inclusive, eu tenho sido até repetitivo nesse nome, mas eu gosto de falar que foi uma grande referência pro meu disco, Se Meu Peito Fosse o Mundo, que é a Mayra Andrade, uma artista cabo-verdiana maravilhosa. Tocou aqui no Brasil já. Sim, eu cantei com ela aqui em São Paulo, Sim. inclusive. E é uma grande referência, que agora eu posso chamar de amiga. A gente cantou de novo agora em Portugal, em Porto, na Casa da Música. E graças a ela, eu comecei a pesquisar mais a fundo mesmo. A partir dela eu conheci Cesária Évora, que é a grande estrela de Cabo Verde. Conheci Sara Tavares, Keziah Jones, Loku Akanza, Totissa Med, enfim. Comecei a pesquisar muito da música africana. E tem sido muito bonito descobrir tantos ritmos que eu não conhecia, que tem muito a ver com a música brasileira, mas são diferentes. Descobrir jeitos de cantar, enfim, tem muita coisa que às vezes a gente até já fazia. Eu acredito muito que sangue carrega memória, assim. Porque tem muita coisa que a gente já faz aqui no Brasil sem nem entender que ritmo que é, o que é, e quando estuda música africana fala, pera, mas isso aqui é tal... Enfim, tem sido muito bonita essa pesquisa, que se abriu a partir do encontro com a Mayra, assim. A música é plural, né? Tem muitos caminhos ainda. Você vai explorar um pouco mais
desse universo africano nos seus próximos trabalhos? Eu tô muito... Uma coisa que eu já decidi é que para eu fazer meu próximo disco, eu preciso viajar até Cabo Verde, assim. Eu preciso Você já conhecer. conhece algum país da África? Não. Ainda não? Nenhum. Quero muito conhecer Moçambique, Angola, Cabo Verde, enfim. O primeiro vai ser Cabo Verde. Tá na fila. Na lista ali, obviamente que, sei lá, de repente, se do nada surgir um convite para ir para outro lugar, vamos, obviamente. Mas Cabo Verde é o lugar que eu quero conhecer primeiro. Sensacional demais. A gente conseguiu fazer um passeio muito interessante, assim, Sim, né? muito. Profundo na sua trajetória, na sua história musical, na sua vida pessoal também. Eu acho que não daria pra gente encerrar antes de falar de como que é se ver um artista preto retinto conquistando esses espaços, né? Com todas as dificuldades que existem. Até a gente conversava antes do programa começar, né? Eu até queria que você citasse o que você falou do Chris Rock, que a nossa cor sempre chega primeiro, né? Você Sempre. continua enfrentando essas dificuldades, como todas nós aqui. Porque a frase do Chris Rock, que é num especial dele, ele diz que ele só é o Chris Rock de 2 metros pra cá, né? Antes disso, ele é um homem negro andando na rua, enfim. E tudo que isso carrega e tudo que isso tem como consequência, enfim. É muito doido olhar para a nossa própria história. Eu acredito que vocês, inclusive, têm essa sensação também. Vocês estão aqui num jornal, apresentadoras, enfim. Só vocês sabem que vocês passaram para estar aqui agora. E eu me lembro de, nessa última viagem agora a Portugal, que eu fui cantar, eu estava em Lisboa, fui cantar com a Mayra Andrade em Porto e voltei. Me lembro de ficar emocionado na volta. Que é isso, o cara que ganhou 3 Grammys Latino, que vai fazer a 4ª turnê na Europa, que cantou em outro país com uma das maiores referências que eu tenho, que tem o telefone do Emicida, que toca ideia, enfim, é o mesmo cara que estava tocando num barzinho com um cara batendo um suco no liquidificador atrás, assim. Então é muito louco entender. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, toda vez que acontece alguma coisa muito incrível na minha vida, eu gosto de fazer o processo contrário, entender todas as coisas que tiveram que acontecer para eu estar ali, pra trás, né? assim, eu gosto muito de fazer isso. E aí você entende um monte de coisa que teve que dar certo e outras que tiveram que dar errado para que a gente estivesse ali. Isso me dá um pouco mais de tranquilidade também. Mas acho que no final é sempre felicidade, assim, se descobrir possível apesar de tudo, me dá muita felicidade, também me faz entender que sem oportunidade a gente não chega em lugar nenhum. Teve muita gente que teve que falar assim, não, Jota, peraí, vamos gravar aqui, vamos fazer tal coisa. Não, eu te ajudo com isso aqui, para que a gente chegasse, para que eu chegasse onde eu estou agora. Então, ao mesmo tempo que descobrir que é possível é bonito, acho importante dizer que sem oportunidade a gente não chega. Então, porque a gente vive num país em que as oportunidades estão, em grande maioria, na mão de pessoas brancas, então que essas oportunidades sejam dadas, porque que outros artistas, que outros jornalistas, que outros apresentadores a gente não está perdendo pela falta de oportunidade. Enfim. Que você seja uma dessas portas abertas, né? Acho Lindo. Ai, muito bom, muito bom. A gente não vai deixar você ir embora antes de você cantar. Adivinha, né? A sua versão de Zé do Caroço, gente. Zé do Caroço, você falou, prometeu, agora tem que cumprir. Vou cantar um pedacinho, que dá até medo de cantar essa música seu violão aqui, mas... No serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Bandeira... Quem avisa é o Zé do Caroço, que amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Mas como eu queria que fosse em Mangueira, existisse outro Zé do Caroço. E o Zé do Caroço trabalha, e o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. É na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com sua novela. Eu preciso interromper para lembrar, inclusive, essa história é verídica, tá? Sim. Eu acho que a Alice deve ter falado aqui de que, de fato, existia um Existia cara que pegava um megafone, se não me engano, na um favela. e na favela e contava a história toda do que estava acontecendo na favela. Isso é muito bonito, enfim. Essa música é maravilhosa. Quem não conhece, Essa ouça. música é incrível. Enfim. E por aí que estejam nascendo novos líderes, novos Zés do Caroço, porque eu acho que com essa percepção, né, que nós, né, que estamos ali no meio entre a geração anterior e nova geração, trazendo uma nova consciência, a gente consiga formar novas crianças, né? Novos líderes aí para agitar, seja qual for o Morro do Pau da Bandeira. É isso. JP, demais. Ai, a gente agradece demais. Obrigada agradeço, por ter valeu. vindo aqui ao nosso estúdio, aqui da Sala Digital, Band Google, para conversar com a gente essa sua história linda. A gente é muito sua fã e que você tenha cada vez mais sucesso na sua vida, na sua carreira, porque
porque você é muito representativo para nós também, para muitos que estão nos ouvindo agora. Obrigada demais. Muito obrigado, adorei o papo, amei de verdade. Que bom. Muito obrigado. Sinta-se em casa, volte sempre. Foi uma alegria ver você, que Deus te abençoe, os orixás te iluminem, que seja maravilhoso o seu futuro, te proteja muito. E gravei aqui você cantando Zé do Caroço, vou mandar para dona Alessi. Você já cantou para ela alguma vez? Eu não tive coragem de cantar para ela, conheci ela pessoalmente. Vai fazer a ponte, vai fazer a ponte. Vou fazer essa ela tá ponte. assim, ó, com a Alessi. Parça. Um beijo, Jota. Obrigada. Obrigada. Um beijo para você também, que acompanhou a gente aqui no Pretoteca. Que papo bom, né? Mais uma vez. Dá vontade nenhuma de terminar. Não dá vontade de terminar. Mas a gente não pode deixar de agradecer também ao Glauco Genovese, que é o operador do Switcher aqui, o Zé Florentino, responsável por gerar os dados que a gente traz aqui na sala digital sobre os artistas, as pessoas que a gente recebe. Também a Thay Anicati, a nossa produtora, que nos ajuda, um anjo, né, Sim, Cíntia? maravilhosa. Beatriz Alencar, que faz a produção também do programa e faz a edição. E Zé Antônio, nosso querido da sonorização, ele que é da Rádio Band News FM e sempre dá um brilho para você que acompanha esse episódio também lá no nosso Spotify e no dial da Band News FM. É isso, um beijo para você, até o próximo programa. Tchau, tchau.